E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão zona, onde a gente vai estudar sobre os processos de separação de mistura. Esse assunto aqui, pessoal, vocês viram ele lá no sexto ano. Portanto, vocês vão ter que procurar ir lá no fundo das memórias para ver aí algumas coisas que serão bastante importantes sobre esse assunto aqui, tá certo, pessoal? E vale lembrar que essas revisões, pessoal, elas serão para a prova Brasil, tá? Uma prova que vai medir a qualidade de ensino aqui da nossa capital, que é uma prova extremamente importante para nós, para os professores, para os diretores, para os coordenadores, para os gestores, enfim, e principalmente para vocês também, tá? Porque a gente vai ver como que está o nível da nossa educação. Ok, pessoal? Então, por mais que seja um assunto de sexto ano, sim, também vai ser cobrado lá no SAEB. É todo o assunto que você viu do sexto ano até agora, ok? Então, vamos lá, pessoal. As habilidades envolvidas são conhecer e identificar os processos de separação de mistura em um sistema heterogêneo. Professor, o que é um sistema heterogêneo? Calma, a gente vai já ver isso aí. São eles, os processos de separação de mistura: filtração, peneiração, decantação, catação, imantação, levigação e ventilação. Bem aqui, pessoal, ficou faltando um parênteses aqui, né? Aqui. Vamos fingir que já tinha. E a outra habilidade é selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de material, como produção de sal de cozinha, destilação de petróleo, entre outros. Gente, agora que eu vim me tocar de uma coisa, pessoal. Aqui só está falando sobre sistema heterogêneo, né? Só que na aula eu também vou falar sobre os sistemas, os processos de separação de mistura de sistemas homogêneos, tá? Me perdoem aí por esse erro, mas isso daqui é meio que secundário, tá? Mas, professor, pelo amor de Deus, o que é um sistema homogêneo? O que é um sistema heterogêneo? O que é uma mistura? Eu não sei, professor, não lembro. Calma, vamos ver agora. O que é a diferença de uma substância pura para uma mistura? Pessoal, imagine que você tem aqui uma porção de matéria, tá? Você tem aqui uma porção de matéria qualquer. Essa matéria, pessoal, se ela não estiver misturada com nada, se tiver só ali uma substância, a gente chama de o quê? Substância, tá? A gente chama de substância. Se for só ela, se ela não estiver misturada com nada. E aí, dentro da substância, pessoal, a gente pode ter dois tipos: substâncias simples, como por exemplo, o gás oxigênio. E aqui, pessoal, é uma substância simples porque é formada só por um elemento químico, ok? E também podemos ter substâncias compostas. Nas substâncias compostas, pessoal, pode ter dois ou mais elementos químicos, como por exemplo, o famoso H2O, que é o quê? Que é a água. A água, pessoal, é formada por dois elementos químicos. São eles o hidrogênio e o oxigênio. Certo? Então, quando você tem uma porção de matéria, tem ali uma substância que não está misturada com nada, a gente chama de substância. E aí dentro da substância pode ser simples ou composta, certo? Agora a gente vai falar sobre o nosso tema, que é a mistura. Pessoal, o que é uma mistura? É quando você tem duas ou mais substâncias que, adivinham, estão misturadas. Fácil, né? Por exemplo, você tem aqui a água, que é uma substância, e você tem o sal, que é o famoso NaCl, cloreto de sódio. Você tem aqui uma substância e você tem outra substância. Se você pegar e misturar essas duas substâncias aqui, elas vão formar uma mistura, certo? Simples, né? Agora, essa mistura, pessoal, pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Eita, professor, e agora? Não lembro. Tudo bem, sem problemas. Estou aqui para ajudar. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Gente,
Uma mistura homogênea é quando você tem uma mistura entre duas ou mais substâncias que apresentam apenas uma única fase. Ave Maria, professor, e agora? O que é fase? Fase de videogame? Eu não lembro, professor. Calma, tô aqui para isso. Gente, fase. Olha, pega a definição de fase. Fase é uma porção de matéria que tem as mesmas propriedades. Essa é a definição. Mas quer ver a parte fácil? Basicamente, pessoal, fase é aquilo que eu consigo ver a olho nu, tá? Se eu pegar água e misturar com sal, e esse sal tiver 100% dissolvido, eu não vou conseguir identificar quem que é água e quem que é o sal. Portanto, só vai ter uma única fase, tá certo? E quando tem uma única fase, a gente chama de mistura homogênea, ok? No caso da mistura heterogênea, pessoal, é quando apresenta mais de uma fase. Como, por exemplo, se eu misturar a água, aqui está a água e aqui está o óleo. Se eu misturar duas substâncias aqui, que é a água e o óleo ele não vai se misturar com a água. E se ele não se misturar com a água, eu vou conseguir ver visualmente quem que é água e quem que é o óleo. Portanto, nesse caso aqui, a gente tem duas fases. E duas ou mais fases a gente chama de mistura heterogênea. Pegou aí? Certo? Agora, antes da gente começar a falar sobre os métodos de separação, a gente falou sobre substâncias e misturas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Agora eu vou falar rapidamente aqui sobre a classificação de misturas heterogêneas, porque elas podem ser classificadas como quanto ao número de fases. Como, por exemplo, se você tem uma mistura ali que tem duas fases, a gente chama de mistura bifásica. Bifásica, ok? Como é o exemplo aqui da água e do óleo, certo? Quando você tem uma mistura que tem três fases, a gente chama de mistura trifásica. Como, por exemplo, imagina só que nesse recipiente aqui, com água e óleo, eu adicionasse areia. Se eu adicionasse areia, pessoal, a areia, ela ia ficar depositada bem aqui no fundo, né? Areia. Ela ia ficar depositada bem aqui no fundo. E aí eu teria uma porção com óleo, uma porção com água e uma porção com areia. Portanto, eu teria três fases. E aí, quando eu tenho três fases, eu chamo de mistura trifásica, ok? Agora, vamos imaginar, pessoal, que nesse mesmo recipiente aqui eu colocasse um cubinho de gelo. Tá aqui, um cubinho de gelo. Ou gelozinho feio. Mas dá pra entender que é o gelo, né? Então, pessoal, agora nesse recipiente você vai saber o que é o óleo, o que é o gelo, o que é a água e o que é a areia, tá? Então, você vai conseguir identificar 4 substâncias. Portanto, quando tem 4 ou mais fases, a gente chama de mistura polifásica. Aí você fala assim, ah, professor, mas gelo é água. É, pessoal, só que as propriedades são diferentes, como, por exemplo, a densidade. A densidade do gelo é aproximadamente 0,9 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, propriedades diferentes. Portanto, já dá para contar como 2 fases, só aí a água e o gelo. Beleza? Deu para entender? Agora que a gente entra na parte difícil, que é separação de misturas heterogêneas. E aí, pessoal, a gente vai estudar todas essas daqui bem rapidamente, tá? Vale lembrar que esse material aqui é disponibilizado para vocês, ok? Então eu sugiro dar uma lida e fazer um resuminho bem bonitinho sobre esse tema aqui, tá? Gente, aqui tá sexto ano, né? Sabe por que tá sexto ano? Porque eu usei alguns slides que eu utilizei lá na aula do sexto ano, tá? Justamente porque é um assunto de sexto ano, ok? Então me desculpem aí este outro erro. Vamos lá, pessoal. Centrifugação. A centrifugação ocorre através da força centrífuga, tá? Então você já sabe que alguma coisa ali vai rodar, a qual separa o que é mais denso do menos denso. Exemplo, onde que é utilizado esse processo de separação de mistura? Aliás, eu esqueci de um detalhe, né? Explicar por que ocorre esse processo de separação de misturas.
Então vamos lá, gente. Você tem substâncias que estão unidas. E pode ser que você vá precisar de somente uma dessas substâncias. Portanto, é ideal você fazer esse processo de separação de misturas para obter somente aquela substância que você quer. Certo? Já a gente vai ver, por exemplo, no caso do sal, como que a gente obtém o sal? A partir da água do mar, né? Já que a gente não quer a água, a gente só quer o sal. Então a gente vai utilizar um processo de separação de mistura para separar essas duas substâncias e ficar somente com o sal. Ok? Agora voltando. No caso da centrifugação, pessoal, ela é utilizada, por exemplo, no processo de lavagem de roupas. Isso mesmo, no qual você vai separar a água da roupa. Você tem aqui, né, a roupa com a água. São duas substâncias. E aí você quer separar a água da roupa. E aí o que você faz? Você bota na centrífuga. Por conta da força centrífuga, ela vai girar, fazendo com que a água saia da roupa e a roupa fique sem a água, sequinha, bonitinho. Outro local, pessoal, que a centrifugação também é muito utilizada é aqui, ó, para fazer o exame de sangue. O sangue, pessoal, a olho nu, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? O sangue e o leite, a olho nu, você pensa que ele é homogêneo, só que quando você coloca no microscópio, você vê que ele é heterogêneo. No nosso sangue, por exemplo, você vai ter plaquetas, você vai ter o plasma, tá? E o que é o plasma? O plasma ali é água, sais minerais, vitaminas, hormônios, glicose, no caso que é açúcar, né? A moeda de energia do nosso corpo, tá? Isso tudo, pessoal, vai estar lá dentro do sangue, ok? Então a gente considera ele como uma mistura heterogênea. E isso daí é muito importante, tá bom? Então quando a gente vai fazer exame de sangue, após a coleta, ele é colocado nessa centrífugazinha aqui, ó. E aí, por conta da densidade, essa centrífuga ela vai fazer essa separação entre o plasma sanguíneo e os outros corpos, né? Os outros corpos celulares, como por exemplo as hemácias, as plaquetas, tá? Isso tudo tá no nosso sangue. Professor, o que é hemácia mesmo? Hemácia é a célula do nosso sangue, ok? Segundo processo de separação de mistura que vamos estudar é a filtração. Gente, isso daqui não cai em questão não, isso aqui despenca, tá? Isso aqui, se for para cobrar, muito provavelmente vocês vão ver a filtração. A filtração, pessoal, isso aqui é muito importante, é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis, ou seja, que não foram diluídas por esta parte líquida aqui. Tá? Então, se você tem uma parte sólida que não se dissolveu na parte líquida e você quer fazer essa separação, você utiliza a filtração. Exemplo, fazendo café, pessoal, utilizando o coador. Após você fazer o café, você vê ali que ainda tem pó. Você tem ali o café que foi diluído pelaquela água, só que você ainda tem um excesso de pó de café. Só que você não quer aquele excesso de pó de café. E aí o que você faz? Você coloca no famoso coador, fazendo aí essa separação, tá? No filtro, no caso, né, que é o coador, vai ficar o pó do café e você coloca um recipiente ali embaixo que vai coletar o café bonitinho lá. O seu café, para quem gosta aí, é excelente, né? Tá aqui um exemplo, ó. Você também pode ser, gente, que você tenha água e areia. E aí você não quer essa areia ela não se dissolveu na água. E aí o que você faz? Você coloca aqui, ó, num funil com filtro de papel, ou com papel de filtro, ou filtro de papel. E aí, pessoal, quando você vai colocando aqui, ó, a parte sólida, ela vai ficando no filtro, enquanto a parte líquida, ela vai descendo aqui no recipiente, ó, e aí aqui você vai obter água filtradinha, certo? Tá aí outro exemplo de filtração. Decantação. Gente, decantação nada mais é do que a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. E ela pode ser realizada entre líquido e sólido,
ou líquido e líquido. Gente, isso daqui é importante demais. Saber quais são os tipos de fases que são trabalhados aí nos processos de separação de mistura. No caso da decantação, você vai separar por conta das densidades diferentes, e aí pode ser líquido-líquido, ou sólido ou líquido-sólido, ok? Um exemplo aí é a separação da água e da areia, ou separar a areia de um líquido menos denso como óleo, tá? E aí, no caso, para separar a água da areia, se você deixar aquela partezinha ali quietinha, né, um copo com água e um recipiente com água e areia, você vai ver que com o passar do tempo aquela areia ela vai se depositando no fundo e a água vai ficando em cima, tá? Isso daí é a decantação. Ou no caso da água e do óleo, que como é que você faz? Você coloca nisso daqui, pessoal, ó. Esse recipiente aqui é chamado de funil de bromo, é onde você vai colocar as substâncias que você quer separar. E aí, por conta da densidade, o líquido menos denso vai ficar em cima e o mais denso vai ficar embaixo. E aqui você tem uma torneirazinha, ó. E aí você vai ligando a torneira, até que todo esse líquido mais denso, ele passe e vá para esse recipiente. Enquanto o líquido menos denso vai ficar aqui no funil de bromo. Pronto, você fez essa separação de mistura, ok? Dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solventes, como a água. Vale lembrar, pessoal, que a água é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela consegue dissolver uma gigantesca quantidade de substâncias, ok? Após o método da dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como filtração ou destilação. Exemplo, separação de areia e sal. Imagine que você esteja num local, pessoal, um pouco afastado, e aí você só tem um pacote de sal. Aí você tá lá com um pacote de sal no saleiro, você botou o sal no saleiro, ok? Aí você tá saindo de um cômodo pro outro, aí você pega, tropeça e aí esse sal cai todo na areia. E aí como é que você vai fazer para obter esse sal novamente? E aí você usar a dissolução fracionada. Por quê? Porque, gente, você tem aqui o sal e a areia. Cadê? Você tem aqui o sal e a areia. Você sabe que a areia, ela não se mistura com a água, mas você sabe que o sal se mistura. E aí o que você vai fazer? Você vai adicionar água, H2O. Você vai adicionar água. Quando você adiciona água, pessoal, você fica aqui com uma porção de areia e uma porção com água e sal. E aí como é que você vai fazer? Você pode utilizar a filtração. Após a filtração, essa areia vai ficar no filtro e aí no recipiente que você colocar embaixo vai ficar a água e o sal. E agora, como é que eu faço para obter o sal novamente? Já já a gente vai ver. Quando a gente for falar lá de misturas, de separação de misturas homogêneas, a gente vai ver como é que faz a separação dessa água e desse sal, tá? Não esqueçam desse fio da meada aí. Separação magnética. No caso da separação magnética, pessoal, é uma separação que você usa mediante o uso de quê? Ímã, tá? Você tem ali limalha de ferro e o enxofre, ou a areia. E aí o que você faz? Você tem aqui uma mistura de limalha de ferro e enxofre, e aí você quer só o enxofre, ou você quer só o ferro. O que você faz? Você aproxima o ímã aqui, e aí esse ímã vai puxar todo o ferro, separando então o ferro do enxofre, tá? Vale lembrar, pessoal, que até o momento todas as misturas que nós vimos são misturas heterogêneas. Por quê? Porque tem duas ou mais fases, certo? Como por exemplo, ó, aqui você tinha água e areia, duas fases, mistura heterogênea. Aqui você tinha água e óleo, duas fases, mistura heterogênea. Aqui você tinha o sal e a areia, você consegue identificar quem que é o sal e quem que é a areia, né? Portanto, duas fases. Separação magnética, mistura de limalha de ferro e enxofre, duas fases, mistura heterogênea, tá? A gente está estudando aqui nessa primeira parte só os processos de separação de mistura heterogênea, ok? Outro processo, pessoal, é a ventilação. A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes, utilizando ventos, certo?
Exemplo, soprar sobre uma taça de arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo. Gente, a densidade da casca é diferente da do arroz, tá? Tanto que quando a pessoa sopra, o que acontece? Aquela casca ela vai embora, ficando só o carocinho do arroz, tá? Mas se a pessoa quiser fazer isso assim, um pouco mais, com uma quantidade maior, ela pode fazer isso daqui, ó. Ela coloca tudo numa peneira, tá? E aí ela joga pra cima, o vento leva as cascas e fica só o arroz, certo? Esse daí é o método de ventilação. Outro método, pessoal, é o de levigação. Preste atenção que isso daqui pode ser que caia em alguma questão. A levigação é a separação entre substâncias sólidas, tá? Só serve para substâncias sólidas. É o processo utilizado pelos garimpeiros, que é possível graças à densidade diferente da substância. Exemplo, o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso que a areia. E aí, pessoal, eles colocam aqui, ó, nesse recipiente aqui, areia, que pode ser que tenha ouro. E aí, o que eles fazem, pessoal? Eles colocam aqui um fluxo de água. E aí, como a areia ela é mais leve ou menos densa do que o ouro, essa água, pessoal, ela vai levar a areia ficando só quem? Ficando só o ouro. Tá? Então, falou alguma coisa relacionada a ouro lá na questão, uma questão que fale sobre esse assunto, você já vai ver lá, provavelmente a resposta correta aí vai ser levigação, ok? Tá, e outro detalhe é a mesma coisa, tá, pessoal? Nessa areia aqui tem areia ou ouro, né? Pode ser que tenha ouro, né? Areia mais ouro. E aí, por conta do fluxo da água, a água vai arrastar essa areia, ficando só o ouro, certo? Peneiração. Gente, peneiração é muito simples, né? É a separação entre substâncias através de quê? De uma peneira. Exemplo, peneirar o açúcar para separar os grãos maiores para fazer um bolo apenas com o açúcar mais fino. Ou também, por exemplo, na hora da construção, o pedreiro está lá peneirando aqui, né? E aí ele quer separar a areia das pedras, por exemplo. E aí, com a ajuda da peneira, as pedras vão ficar na peneira e a areia vai descer todinho, tá? E aí ele vai utilizar só a areia, certo? Tá aí o exemplo, ó. Catação. Catação, pessoal, é muito simples. É o método mais simples do processo de separação de mistura. Ele é realizado de forma manual, separando partes sólidas. Por exemplo, separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos. Como, por exemplo, tá aqui, ó. Isso daqui é bem comum, tá, gente? As pessoas fazerem a catação aí. Por exemplo, esse feijão aqui, pessoal, ele pode estar misturado com pedra, formando uma mistura heterogênea, tá? Porque são duas fases. Tem a fase da pedra e a do feijão. E aí, pessoal, o feijão, a pedra, não é recomendável comer pedra, né? Por isso que é feita essa catação. E aí você coloca tudo em cima da mesa e aí só olhando você consegue identificar quem que é a pedra e quem que é o feijão. E aí você vai lá e cata. Daí o nome catação. Agora, pessoal, a gente vai tentar falar rapidamente aqui sobre a separação de misturas homogêneas, certo? Vamos começar aqui, ou seja, misturas que só tem uma única fase. Vamos começar aqui falando, pessoal, da destilação simples. A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Exemplo, a água com sal submetidos a uma temperatura de ebulição que evapora, sobrando apenas o sal. E aí você tem aqui, ó. Aqui, pessoal, você tem a água mais o sal. Só que você quer tanto a água quanto o sal. E aí o que vai acontecer? Você aquece esse balão de vidro aqui, tá? Você aquece ele. O que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. Quando ela evaporar, pessoal, ela vai entrar aqui nesse condensador. O que esse condensador faz? Ele resfria, tá? Ele resfria esse vapor d'água. E aí esse vapor d'água resfriado, quando ele resfria, ele vai para a fase líquida. Ok? Então ele vem todo para esse recipiente aqui.
O nome desse recipiente aqui, pessoal, é chamado de Erlenmeyer. Erlenmeyer, ok? Então, quando toda essa água evaporar e vier para cá, quem que vai ficar aqui? Vai ficar aqui somente o sal, certo? Então, esse processo aqui é chamado de destilação simples. Agora a gente vai para o processo chamado de destilação fracionada, que é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição, tá? Diferentes substâncias, pessoal, têm diferentes pontos de ebulição, assim como pontos de fusão também. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes, até que obtenham um líquido que tem o maior ponto de ebulição. Exemplo, separar a água da acetona. Um exemplo também extremamente importante para nós, que é isso aí, pessoal. Nada mais é do que o processo de separação de mistura do petróleo, tá? A partir do petróleo, pessoal, a gente obtém tudo isso daqui, ó. Óleo combustível, que é líquido, diesel, líquido, querosene, líquido, gasolina, líquido. Butano e propano são gasosos, tá? São gases, tá bom? Mas a gente utiliza aqui só esse líquidozinho aqui, ó, que é uma mistura homogênea, né? Só tem uma fase. A gente obtém tudo isso daqui, ó. E ainda tem lubrificante, parafina e o asfalto. Tá aí um processo de separação de mistura extremamente importante para o ser humano, certo? Que também polui bastante, mas isso daí é um assunto para um outro momento. Pessoal, vocês lembram que eu falei lá da água e do sal, lá no processo de separação de mistura heterogênea? Pois é, a gente vai ver aqui agora, que é a vaporização. A vaporização, pessoal, também é conhecido como evaporação, e ela consiste em aquecer a mistura até fazer o líquido evaporar. A gente vai perder esse líquido, diferentemente aqui da destilação simples, a gente ficou tanto com líquido quanto com sólido. No caso aqui da vaporização, a gente vai perder o líquido, tá? O líquido ele vai para a atmosfera, a gente vai ficar só com sólido. Separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é o quê? Perdido, né? Exemplo, processo para a obtenção do sal marinho. Gente, onde que o sal tá? O sal tá no mar, né? Na água do mar. Só que, para você separar, o que você faz? Você coloca essa água num local, e aí o que o sol vai fazer? O sol vai fazer com que essa água evapore, ficando só quem? Só o sal. Não é simples? É um método bem simples, né? Só que é um método que a gente utiliza demais, né? O sal é uma das maiores, é uma das especiarias mais vendidas em todo o mundo. Certo, pessoal? Então, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ficando por aqui. Não deu tempo para falar sobre tudo, mas vale lembrar que todos vocês recebem esse material aqui. Então, eu indico vocês a darem uma lida e fazerem um resuminho sobre ele, tá? Porque é um assunto que muito provavelmente vocês vão se deparar lá no dia da prova. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.